Olá, gente. Vamos falar agora sobre a humanização. Vamos iniciar com algumas questões que têm que ser entendidas, têm que ser compreendidas. São vários itens. Meios, tipos, regiões, dependendo da região em que a gente trabalha, em que a gente estuda, as formas de humanização são diferentes. É um acabamento que se dá à perspectiva, com técnicas artísticas, aquarela. Algumas regiões usam de canetinhas hidrocor. Na nossa região, usamos muito uma técnica onde se utiliza mais o traço. Uma técnica limpa, com poucas cores. Vai ser apresentado para vocês amostras de desenhos, vão ser enviadas pelo material em EAD para vocês consultarem, mas eu vou expor aqui o uso dessa técnica e vou descrever alguns itens que a gente vai trabalhar. Em primeiro lugar, uso do traço. Vamos usar o traço de uma forma diferente em que é usado na linguagem de desenho arquitetônico. Traços fortes serão usados para reforçar e destacar os contornos dos objetos. A gente visualiza a forma no desenho, a gente visualiza a forma pelo contorno dos objetos. No material que mandei para vocês em EAD, falo sobre o assunto. A gente visualiza um volume, um objeto, assim que a gente vê um contorno encerrando aquela forma. Eu vou explicar agora mesmo. Usamos traços fortes para reforçar o contorno dos objetos, de forma a destacá-los e diferenciar os planos, aqueles que se encontram os planos mais à frente, primeiros planos, o segundo plano que está mais afastado. Conforme a intensidade do traço, a gente vai entendendo a profundidade no desenho. E é para isso que vamos usar traços fortes. Traços leves são as linhas interiores daquele volume, que também ajudam a definir a forma desses objetos. Além do uso do traço, é o primeiro item que a gente vai abordar, vamos ter como segundo item a definição, detalhamento da forma dos móveis. Em desenho seria modelar o móvel. Se ele tem gavetas, se ele tem nichos, tábuas têm espessuras e assim por diante. Vamos falar também de objetos e adornos. Objetos em particular podem ser redondos, como um abajur, um copo, uma garrafa, ou constituídos de linhas curvas também. Temos objetos retos, caixas, volumes que têm planos retos, formados por planos retos. E vamos ter também objetos que combinam os dois elementos, superfícies retas, arestas e superfícies curvas também. Finalmente, vamos falar da sombra, que enriquece a humanização. A humanização é dar vida à perspectiva. E para isso, a sombra, que além de destacar os volumes, de transmitir melhor a forma dos objetos, os volumes propriamente, também enriquece com o seu jogo de luzes e sombras. Vamos falar também de texturas, porque é uma técnica em que a gente vai usar a linha, o traço. E
conseguimos fazer texturas com achuras. São linhas repetitivas. Representam a superfície dos objetos. Os objetos podem ser lisos, superfícies lisas, brilhantes, ou então com texturas ásperas. Podemos usar esfumaçado também. Então, vamos iniciar as nossas questões. Vamos falar do traço. Vamos encontrar objetos em primeiro plano e em segundo plano. Aprendemos a construir esses volumes com linhas leves, a fim de termos chance de apagá-las depois ou defini-las conforme o nosso objetivo. As linhas fortes devem ser aplicadas nos objetos, destacando o contorno. Quando eu defino o objeto com traços fortes, eu destaco esse objeto em relação ao outro. Identifico ele como um objeto em primeiro plano que se sobreponha ao outro. Os traços internos, eles podem ser mais leves ou também fortes a fim de diferenciar planos em relevo mais avançados, planos mais afastados. Objetos formados por superfícies retas, madeira, pedra, podem ser feitos com linhas retas, usando o apoio de um esquadro, de uma régua. Objetos arredondados, que não são feitos ou construídos por elementos rígidos com arestas e vértices, como almofadas, podem ser trabalhados à mão livre. Nós já temos um volume definido e, passando por cima, destaquei o contorno da almofada a fim de afastá-la do fundo, avançando assim para um plano mais próximo. No vídeo anterior, dei algumas dicas. Objetos feitos com elementos macios, eles não podem apresentar vértices. Objetos retos, construídos com materiais rígidos que têm arestas, como eu disse, madeira, pedra, metal, você pode trabalhá-los com traços rígidos, com régua. Nesse ponto, humanizar também não exige que você faça tudo com régua. Destacar o contorno, então, faz com que os objetos ganhem proximidade, se afastem do fundo, diferenciando assim os planos em profundidade. Os objetos arredondados, nos objetos arredondados, a gente não deve apresentar vértices, arestas rígidas,
Não devemos unir as linhas que formam as caixas, que formam os volumes. A gente deve fazer a linha à mão livre, sem completar, sem juntar com as outras linhas. A linha vertical, a linha horizontal e a outra linha horizontal não devem se juntar. Devemos enfatizar o contorno, sim, o contorno. As linhas internas podem ser mais fracas, mas evitar que elas interceptem, que se juntem às outras, formando arestas e vértices. Assim conseguimos passar a ideia do objeto ser arredondado, construído com tecido, etc. E sempre enfatizando mais o fundo, o contorno, aliás, do que as outras linhas internas. Repetindo, é uma técnica muito usada no nosso meio de trabalho. No nosso curso, não temos a finalidade de usar a perspectiva como uma apresentação final de projeto. Hoje em dia temos recursos mais avançados, como os programas gráficos, que nos permitem apresentar os nossos projetos em 3D, em 3 dimensões, de forma realista. É um acabamento fotográfico. Nossa finalidade, além de desenvolver um raciocínio espacial, é poder apresentar um desenho rápido na fase do anteprojeto, na fase criativa, ou apresentar desenhos de forma rápida para os nossos clientes ou para quem está interessado em conhecer as nossas ideias, nossos projetos. Inclusive, o nosso curso envolve somente a perspectiva em preto e branco e grafite. Esse trabalho que a gente está fazendo será feito todo a grafite. Bem, observa que não estou completando os traços, nem as formas, apenas tentando definir melhor as formas, inclusive evitando a união de certos traços e alguns traços feitos à mão livre. Muitas linhas devem ser apagadas. Orientei no vídeo anterior a usar um papel manteiga. Isso evita que a gente tenha todas essas linhas construtivas e linhas auxiliares. Evita que a gente tenha que apagá-las. Você poderia fazer isso sobre o papel sulfite também, o papel branco. Mas temos esse caráter informal, quase a nível de croquis, em que os nossos desenhos vão ficar de forma mais informal. Então nós vamos usar a linha, vamos usar o traço para definir as nossas formas nessa técnica que a gente vai trabalhar na humanização do trabalho que estamos desenvolvendo. Depois de falarmos das linhas, nós vamos falar sobre
Definir o mobiliário. Aprendemos a levantar caixas, a fazer medição e construir volumetria. Agora vamos modelar os objetos. Temos que prestar atenção à espessura das tábuas, ao volume, largura das peças. Tenho uma cama aqui para trabalhar. Definir os traços de contorno. Traços internos podem ser mais leves, interrompendo eles para tirar a impressão de um elemento rígido, evitando as arestas vivas. O traço à mão livre é mais interessante. Os detalhes dos móveis são importantes. Dependendo da escala e do tamanho do nosso desenho, temos encaixes, saliências, planos mais avançados, mais recuados. Devemos dar atenção para esses detalhes. Os pés dessa cama são caixas também, então, além de termos a face de frente, também temos um plano lateral em fuga. É muito pequeno o detalhe, mas não podemos esquecer que estamos trabalhando em 3 dimensões, que devemos apresentar a largura do objeto e a profundidade. Os planos transversais, estamos trabalhando a perspectiva com o ponto de fuga, os planos transversais e os planos em fuga. Ressaltando o plano que está mais à frente, com um traço mais forte. Muitas vezes, ressaltamos também a borda de uma almofada, de um gomo, a fim de ganhar volume para o objeto. Outros traços podem ser mais leves. A partir das caixas, então, que a gente está construindo, nós podemos ter objetos definidos por traços retos. Podemos usar o esquadro, a régua, porque eles expressam rigidez. Ou então, objetos com linhas à mão livre, a fim de passar a ideia de ser um objeto mais suave. Uma almofada, um travesseiro, um tecido, um colchão. As caixas que a gente construiu são caixas a um ponto de fuga. Mas lembra que, dependendo da posição do objeto, ele pode estar em diagonal, posicionado no sentido diagonal. E, para isso, podemos usar os pontos de distância como 2 pontos de fuga, um à direita e um à esquerda. Os pontos de distância são os pontos de fuga das linhas inclinadas a 45 graus. Nem todos os nossos objetos inclinados estão matematicamente colocados a 45 graus. Eles poderão ter uma inclinação diferente. No caso, como eu esclareci anteriormente, um ponto de fuga ficaria mais próximo, outro mais afastado, conforme o objeto gira em relação à inclinação
em que ele se apresenta. Mas, usando os pontos de distância, nós podemos desenhar um objeto inclinado sem ter o perigo de cometer uma deformação em perspectiva. Porque essa distância entre os pontos de fuga laterais, né, 2 pontos de fuga, essa distância é uma distância adequada para que não haja deformação na perspectiva. Então, usando os pontos de distância, a gente tem uma angulação correta em perspectiva. Bom, falamos sobre a linha e o traço. Nós vamos usar linhas para definir as formas dos objetos. As linhas mais fortes, de preferência no contorno dos objetos. Assim que tivermos objetos sobrepostos, nós vamos destacar o contorno deles para diferenciar os planos. Linhas leves vão ser usadas nas partes internas ou para completar detalhes dos objetos. Dependendo da situação, a gente vai escolher qual o tipo de linha que vai ser usado. Vamos falar mais sobre as linhas também. Falamos também sobre definir as formas dos móveis, né? Espessuras, gavetas, bordas e outros detalhes, né? Nichos que vão acontecer com a forma do móvel. Bom, no seguinte vídeo vamos tratar das outras partes.